Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre casamento de impedâncias, circuitos em pi passa baixa, segunda e última parte. Deixe o seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Veremos os seguintes assuntos. 1 e 2, vimos no vídeo anterior. Veremos neste vídeo a sequência de projeto, uma sequência de projetos sugerida, exemplos de projeto e análise do circuito e algumas considerações a respeito dessa topologia em pi passa baixa. Vamos ver a sequência de projeto da estrutura. Aí temos o circuito em pi passa baixa, R1 maior do que R2, enfatizamos muito esse conceito no vídeo anterior. Então C1 está em paralelo com o maior resistor, seja a fonte, seja a carga como mostrado na figura. XC1 é calculado de R1 sobre Q, que é o Q do circuito. XC2 é dado na equação, XL1 mostrado também, lembrando que R1 maior do que R2. Os valores dos componentes C1, C2 e L1 são dados na figura a partir das respectivas reatâncias, capacitiva e indutiva, como normalmente são calculados. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos primeiro identificar que em R1 a maior resistência, fonte ou carga, R1 maior do que R2. C1 estará em paralelo com essa maior resistência. Vamos em seguida determinar o Q crítico do circuito, dado pela equação. E vamos escolher um Q do circuito maior do que Q crítico e menor do que 10. Vamos calcular XC1 de R1 sobre Q, vamos determinar C1, depois vamos calcular XC2, e daí determinamos C2, em seguida calculamos XL1 e obtemos o valor do indutor L1. Lembrando sempre, R1 maior do que R2. Observe, a frequência de operação do circuito é F. Cuidado com a posição de C1. Esse componente sempre fica em paralelo com a maior resistência, não importa se da fonte ou se da carga. Se a maior resistência for a fonte, muito cuidado com a especificação da tensão máxima de operação de C1. Tem que saber qual o valor da tensão de saída e ter uma folga. Como regra geral, cuidado com a especificação dos componentes do circuito, quanto à frequência de operação, tensões e corrente de operação. Vejamos alguns exemplos de projeto e análise do circuito. Então, nós vamos aprender a projetar o circuito e a analisar se o circuito está corretamente projetado. No primeiro projeto, nós vamos fazer uma estrutura de casamento de impedância passa baixa com uma fonte de 50 ohms e uma carga de 5 ohms em 100 mega. Observe que a carga é menor do que a fonte em termos de resistência. A sugestão é uma estrutura em pi com um fator de qualidade entre 3 e 8. Vejamos a solução. A frequência de operação é 100 mega, 100 vezes 10 a sexta. Identificamos que em R1 a maior resistência, que nesse projeto é a fonte. Então nós temos que R1 igual a 50 ohms e R2 igual a 5 ohms. Vamos calcular o Q crítico do circuito, que é 3. Nós vamos escolher Q igual a 5. Nossa meta é entre 3 e 10. 5, um bom valor. Cuidado com Qs muito elevados. Vão requerer uma elevadíssima qualidade dos componentes. Você vai ter dificuldade em encontrá-los. Determine a reatância capacitiva de C1, que é XC1. A partir de XC1, determine C1. Observe que eu fiz destacado em azul a frequência. Então, os componentes são calculados em função da frequência. No caso, 100 MHz. Em seguida, determinamos a reatância capacitiva de C2, que é XC2. Achamos o valor de 13,95 ohms. Com esse valor, calculamos C2. Também coloquei em destaque a frequência, lembrando que esses componentes dependem da frequência de operação. C2, então, 402,9 pf. Não é um valor comercial. Em seguida, determinamos a reatância indutiva, XL1, 12,05 ohms. Com esse valor, obtemos L1, 19,18 nanohenry. Observou? Todos os três componentes são função da frequência. Mudou a frequência, muda a estrutura, muda o circuito. Então aí nós temos um circuito em pi de casamento de impedância de 50 para 5 ohms. Nos terminais da fonte serão vistos 50 ohms. A fonte está casada. C1 está associado ao maior valor de resistência. Então, C1, que é o capacitor de 159,1 pf, está associado à resistência de 50 ohms, que é a maior resistência. Já C2, de 402,9 pf, está associado a 5 ohms, que é a menor resistência. A indutância em série com o sinal. C1 é o capacitor paralelo à maior resistência. Você vai colocar a fonte em repouso, é um curto, e 50 ohms vai estar em paralelo com C1. Mas será que funciona mesmo?
mesmo. Vamos aplicar nossos conhecimentos de circuitos equivalentes série e paralelo de forma sucessiva até obtermos qual é a impedância refletida nos terminais da fonte. Se a impedância refletida nos terminais da fonte for o mesmo valor da resistência do fonte, estamos trabalhando com cargas, com resistências apenas, né, reais, cargas reais, nós teremos atendido a especificação do projeto. Se a impedância refletida equivalente for puramente resistiva, no nosso caso, e igual a 50 ohms, o circuito cumpre a função de casamento de uma carga de 5 ohms com uma fonte de 50 ohms. Ou seja, nós estamos maximizando a transferência de potência da fonte para a carga. Vamos analisar o circuito. Nós vamos começar, por exemplo, da nossa resistência de 5 ohms em paralelo com o capacitor de 402,9 pF. Nós calculamos que a reatância capacitiva é de menos J 3,95 ohms. Vamos trabalhar com os módulos. Então vamos calcular esse equivalente série. Nós temos um RC paralelo, vamos calcular um RL série. Desses dois, o nosso resistor equivalente é 1,9 ohms. Não se surpreenda, nós ainda não fizemos a segunda transformação. Observe que nós temos no circuito em π duas transformações. Essa primeira antes do indutor e depois do indutor em paralelo com a carga. O nosso X equivalente vai ser capacitivo, claro, de menos J 2,432 ohms. Agora já calculamos. Vamos agora montar o circuito a partir da equivalente série. O nosso resistência de carga foi transformada em 1,92 ohms e a nossa reatância capacitiva agora está em série E com o indutor e tem uma reatância de menos J 2,43 ohms. Ora, nós temos então dois reatâncias em série, o indutor com mais J 12,05 e a capacitiva com menos J 2,43 ohms. Como é que calcula o equivalente? Só somar os dois, direto. E aí temos mais J 9,62 ohms. O resultado sempre tem que ser indutivo, porque agora você vai colocar essa indutância em série com 0,92 ohms para anular a capacitância que está ligada na fonte. Lembra disso? Sempre vai ter que dar indutivo. Então agora vamos calcular o equivalente paralelo de 1,92 ohms resistivos com mais J 9,62 ohms, que é a reatância equivalente do indutor e do capacitor refletido. Nosso resistor paralelo, sim, 50 ohms. Claro que você, um aluno mais exigente, você calculou em 50,066 ou mais casas decimais. Não adianta. Esse valor é praticamente 50 ohms. Qual a razão de não ser 50? As aproximações que nós fizemos até agora. Essa minúscula diferença, então, é o resultado das aproximações. Ainda que você usasse 30, 40, 50 casas decimais, você ia encontrar valor diferente. Mas muito próximo de 50 ohms que nós estamos vendo. Então, a nossa carga de 5 ohms foi magicamente transformada em 50 ohms. Mas ainda temos... Não, nós ainda temos duas reatâncias no circuito. Uma reatância capacitiva e indutiva. Nós temos que nos livrar dela. Vamos ver como é que isso vai acontecer. A fonte está casada? Não. Vamos ver o que vai acontecer agora. Qual é a reatância indutiva do indutor equivalente paralelo com 50 ohms? Vamos calcular. X paralelo equivalente, 10,002 ohms. Muitíssimo próximo da reatância capacitiva do capacitor de 159,1 pF, que é de 10 ohms. Mas não era para ser 10 ohms? De novo, a discrepância é devido às aproximações dos cálculos, as casas decimais. Nós estamos com 2, 3, 4, 5, não importa quantas casas decimais, eventualmente vai ter discrepância. Não tem jeito, isso vai acontecer praticamente sempre. O erro é devido às aproximações dos cálculos. Nós temos que conviver com isso e saber o nosso erro. Bem, nós temos agora um capacitor em paralelo com o indutor, o capacitor com a reatância de menos J 10 ohms e o indutor mais J 10. Eles estão em paralelo. Nós temos que trabalhar com as admitâncias. Vamos calcular agora as susceptâncias, mais 1 sobre J10 vai dar mais J0,1. Lembra que fica positivo? Mais J10 inverso dá menos J1 Siemens. Agora nós vamos somar em Siemens. Mais J0,1 com menos J0,1, nós temos zero. Exatamente. Na ressonância, as reatâncias capacitiva e indutiva se anulam, restando apenas a fonte com 50 ohms e a carga com 50 ohms. O circuito está perfeitamente projetado. Esse é o resultado final visto pela fonte. A fonte vê um resistor de 50 ohms e por isso transfere toda a máxima potência disponível. Você casou fonte com carga. Você está aproveitando cada miliwatt que a fonte pode disponibilizar para a carga. Funciona. Em 100 MHz
Não vai aplicar em 50 ou 150. Nosso segundo projeto agora, uma fonte de 50 ohms, uma carga de 15 ohms, 100 MHz. Vamos trabalhar em pi, Q 13,8. Obtemos o Q crítico, vamos usar 3, calculamos XC1 mais J 10 ohms, estamos trabalhando com módulo, simplificando um pouco. Compreenda isso, facilita. Então vai ficar toda hora mais J, usando o módulo é de 10 ohms. C1, portanto, 159,1 picofarad, XC2, ok, mais J, menos J, 575 ohms, ou vamos calcular, trabalhar com o módulo, 5,75 ohms, C2, portanto, 276,7 picofarad, XL1 mais J, 14,63, ou módulo 14,63 ohms, L1, portanto, 23,8 nanohenry. Vamos ao circuito? Aí está ele. Lembrando que nós temos a carga de 15 ohms, que é menor do que a impedância da fonte, que é 50 ohms. Nosso capacitor C1 está ligado à fonte, neste caso. C1 é o capacitor em paralelo à maior resistência. Será que funciona? Vamos fazer análise do circuito? Então vamos exatamente o procedimento anterior. Calculamos os equivalentes série paralelo, série, até nós chegarmos nos terminais da fonte. Se for 50 ohms, a fonte vê 50 ohms, a estrutura está casada e o projeto está correto. Vamos analisar o circuito. Primeiro, vamos começar com o nosso 15 ohms resistivo em paralelo com menos J, 5,75 ohms de C2. E vamos calcular o equivalente série desses dois componentes. Aí está. O R série vai ser quanto? 1,92 ohms. Não se assuste, a estrutura em pi faz duas transformações de resistência. E o nosso X série menos J 5,013 ohms. Então aí está o nosso circuito equivalente. Nós temos uma indutância em série com uma capacitância. Uma indutância cuja reatância é mais J 14,63 ohms, agora precisamos do J, e uma capacitância cuja reatância é menos J 5,013 ohms. Claro, vamos fazer o equivalente série somando as duas reatâncias e vamos obter mais J 9,62 ohms. Como nós comentamos no exemplo anterior, nessa topologia em pi, nessa passagem, sempre temos que ter um equivalente indutivo para anular a capacitância ligada aos terminais da fonte. Aí está o nosso equivalente agora. Nossa carga foi transformada em 1,92 ohms, agora em série com mais J 962. Vamos passar essa topologia série para paralelo, 50,12 ohms. Sim, mas era para ser 50. De novo, é devido às aproximações que nós fazemos. Vai se acostumando com isso. Erro de arredondamento. A carga de 15 ohms foi transformada em praticamente 50 ohms. Está casado? Não, ainda tem reatância. Vamos ver o que vai acontecer com isso aí. O nosso capacitor tem uma reatância capacitiva de menos J10. E nós agora, calculando o X paralelo, o nosso indutor mais J10. Vamos transformar para símils, inverso, e aí nós temos 1 sobre menos J10 igual a mais J 0,1. 1 sobre mais J10 dá menos J 0,1. Agora você vai somar em símils e obtém 0. E, portanto, o equivalente é uma fonte de 50 ohms com uma carga de 50 ohms. Aí está. A nossa carga foi transformada. A fonte vê 50 ohms e, por isso, transfere o máximo de potência disponível. Se essa fonte é a antena, um circuito receptor, você está passando para o receptor. Se essa fonte é um transmissor, você está passando o máximo para a carga. Você não está desperdiçando a potência, está reduzindo a perda por descasamento. Funciona em 100 MHz. Não se esqueça, são circuitos sintonizados para uma frequência. Tem uma largura de banda? Tem. Nós vamos ver isso em vídeos posteriores, mais à frente. Nosso terceiro projeto agora, nossa carga maior é de 75 ohms. A frequência de 100 MHz e a fonte de 50 ohms. Vamos projetar uma estrutura em pi, com o nosso Q em 3 e 8. Aí o Q crítico, vamos adotar 5, XC1 15 ohms, sim, menos J 15 ohms. Estamos simplificando. E obtemos C1 igual a 106,1 picofarad. XC2 é menos J 12,73 ohms. Nós estamos trabalhando com o módulo 12,73 ohms. C2, 128,6 picofarad. XL1 mais J 26,1 ohms. Nós fazemos o módulo 26,1 ohms, onde L1 é dado por 41,5 nanohenry. Só fazer a conta. Observe que para os três componentes, a frequência de 100 MHz sempre está presente. A estrutura é sintonizada. Esse é o nosso circuito com a fonte de 50 ohms e uma carga de 75 ohms para operação em 100 MHz. Observe que agora C1 está em
paralelo com a maior resistência. C1 é 106,1 picofarad, está paralelo com 75 ohms. No nosso próximo exemplo, agora vamos ver uma carga mais elevada, de 100 ohms. Cálculo do que? XC1 menos J20, vamos trabalhar com 20 ohms o módulo. Calculamos C1, J menos J14,43 ohms para XC2, trabalhamos com o módulo. Calculamos C2, 110,3 picofarad. XL1 mais J32,55, trabalhamos com o módulo, 32,55 ohms. E determinamos L1, 51,8 nanoR. Chama atenção que para os três componentes nós usamos o valor de 100 MHz, 100 vezes 10 a sexta Hz. É uma estrutura sintonizada. Aí nós temos o nosso circuito em π, casando uma fonte de 50 ohms com uma carga de 100 ohms. C1 agora está em paralelo com a carga de 100 ohms, que é maior do que 50 ohms. Vejamos algumas considerações sobre o que nós vimos até aqui. Primeiro, a estrutura em π, ela permite mais um parâmetro, que é a escolha do parâmetro Q, a largura de banda, e utiliza um componente chamado que a estrutura em L. A mudança de impedância é realizada em 2 estágios. Se você foi curioso e seguiu a minha dica, você deve ter dado uma olhada na internet, como é que você pode até inclusive projetar como se fosse 2 estruturas em L. Existe até essa possibilidade, bem interessante. Vimos a análise de casamento de impedância em L e em π. Para a nossa mala de ferramentas está faltando T. Nós temos agora que passar para o circuito em T, que é a topologia que nós vamos ver no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.